Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, abundante da graça e do amor, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos chamado para diante do Seu Evangelho, no meio de tantas pessoas e ter permitido para que pudéssemos viver no meio da Sua palavra e graça. Essa imensa graça e amor que temos recebido, como que podemos retribuir? Senhor, que nós sempre possamos estar acordados, vigilantes, para lembrarmos do Senhor que morreu por nós, e que nós possamos dar glórias ao Senhor Deus, que o Senhor possa nos ajudar em todos os momentos. O retiro de verão que está em sua quinta etapa, que o Senhor Deus possa ajudar, para que nenhuma pessoa pereça, mas todos possam chegar ao entendimento da verdade da salvação. Neste exato momento, a palavra do Evangelho está sendo pregado. Que o Senhor Deus permita a sabedoria e a iluminação, poder e força para o pastor Lee que está pregando sobre a salvação, para que muitos espíritos e cada um deles que estejam ouvindo esta palavra possam receber a salvação. Todas aquelas pessoas que estão presentes no prédio da fé e do amor possam chegar à salvação, Senhor Deus. Que o Senhor possa ajudar a mão de todos aqueles que evangelizam, dos pastores que consultam, em todos os trabalhos. Que nesse tempo o Senhor Deus esteja junto conosco desde o início ao término, e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 읽겠습니다. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Cânticos, capítulo 2.
Cânticos, capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Eu irei ler. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. E vamos para o capítulo 8, versículo 13. Capítulo 8, versículo 13. Eu irei ler. Ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la. Vamos ler até aqui. O retiro está na sua quinta etapa. Eu recebi a mensagem pelo celular. O número de pré-inscrições foi em torno de 9.856 pessoas. 502 se inscreveram no local. E 1.633 são das outras etapas que permaneceram no local. No total, 12.003 pessoas. Então era muita gente, havia muito carro ontem. A palavra do Evangelho está sendo pregada agora. Que os irmãos possam ter um coração de fervor, com esperança e fé. Realmente todas as crianças também estão ouvindo a palavra do Evangelho nos prédios do amor e da fé. Todos os irmãos com o coração possam orar para que eles possam ouvir a palavra muito bem. Através desse retiro, muitas pessoas receberam a salvação. Então hoje, eu quero falar sobre pontos importantes na vida de fé. Hoje, nós iremos aprender sobre Cânticos, capítulo 2 e capítulo 8. Nós podemos ver qual tipo de vida o Senhor Deus, Ele deseja que vivamos. Não é algo que nós precisamos pensar juntos. Como nós sabemos muito bem, Cânticos é um livro onde retrata o amor de Salomão e a rainha Sulamita. Salomão se torna a sombra, a imagem do Senhor Jesus, e a rainha Sulamita se torna a sombra dos cristãos da igreja. Então eu vou fazer uma breve introdução para poder pregar detalhadamente. Vamos ver Cânticos, capítulo 2, versículo 14 primeiro. Versículo 14 primeiro. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face. Faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. Aqui ele está dizendo, pomba minha. É a mesma coisa que o Senhor, ele falar, se referir com o santo. Então agora nós precisamos ouvir bem a voz do Senhor. Através dessa palavra nós podemos perceber que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras. E assim o Senhor, ele está dizendo, ouvir bem a palavra dita pelo Senhor, nós podemos ver que é muito importante aqui. E também, nós podemos ver a palavra pomba escrita aqui. Quando nós olhamos as pessoas que receberam a salvação, elas são retratadas como pombo ou pomba dentro da Bíblia. E o Senhor não disse só pomba, o Senhor disse pomba minha aqui nessa palavra. Então, pomba minha. Se você não tiver uma relação direta, não tem como se tornar uma pomba minha. Está dizendo pomba minha. Quer dizer que nós temos uma relação direta com o Senhor, que nós precisamos ter essa relação. E andas pelas fendas das penhas. Então, nas fendas das penhas. Então, essa pomba se refere a uma pomba selvagem. Então, é uma pomba que vive da montanha, não vive perto dessa civilização. É uma pomba que vive em rochas, em penhascos. Assim como a pomba, ela constrói a sua casa em rochas. Essa pomba dos penhascos, ela constrói a sua casa ali também. Águias podem vir atacá-las ou predá-las. É por isso que elas constroem as casas em penhascos, porque é o lugar mais seguro.
E se nós pensarmos qual é o lugar mais seguro no mundo, é no Senhor Jesus. Então nós nos discernimos das pessoas do mundo, nós podemos ver como é importante aqui. Então o Senhor, ele está dizendo, mostra-me a tua face. Mostra-me a tua face. Quer dizer que o Senhor, ele deseja conversar. Faze-me ouvir a tua voz. O Senhor, ele deseja ouvir a voz dos salvos, ele deseja conversar com os salvos, ele deseja ouvir a voz da nossa oração. Porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. O Senhor, quando ele olha aqueles que receberam a salvação, nós podemos ver o que o Senhor ele vê de agradável e de belo na pessoa. Então, se nós olharmos em Cântico capítulo 8, versículo 13, Ó tu, que habitas nos jardins. Então, você estar em um lugar do penhasco, a pomba que vive num lugar seguro, e também, ao mesmo tempo, ele diz que habita nos jardins. Vamos pensar um pouco. Jardim representa a igreja. As pessoas que receberam a salvação pelo sangue do Senhor Jesus têm uma relação direta com o Senhor. E ele precisa permanecer nos jardins, que é a igreja. Então, ó tu que habitas nos jardins. Assim como você permanece dentro de uma família, você precisa permanecer dentro da igreja. Os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Quer dizer que as pessoas que receberam a salvação precisam ter amigos espirituais, precisam ter bons amigos espirituais, não amigos deste mundo. Estão atentos para ouvir a tua voz. Então, nós temos muitos santos ao nosso redor. Isso é muito importante. E também precisam estar atentos a ouvirem a sua voz. Quando nós vamos para o local de retiro, nós ouvimos testemunhos dos irmãos e irmãs querendo ouvir. Ah, será que ele recebeu a salvação? Será que ele realmente recebeu a salvação? E nós inclinamos nossos ouvidos para ouvir. Dentro da vida de fé, as pessoas que têm experiência espiritual, os irmãos, os santos, eles desejam ouvir o testemunho deles. Então nós precisamos ter esses ouvidos atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la. Então quer dizer que nós estamos em um rebanho, os santos se reunirem para estarem em comunhão, conversando. Quer dizer que o Senhor, ele está conosco e ele vai nos ouvir e nós também ouviremos. E é por isso que na palavra de Cântico, capítulo 2 e 8, quando nós verificamos, podemos ver como que os cristãos, eles precisam viver. Então, hoje o dia está muito quente. Eu vou tentar terminar o mais rápido possível. Eu vou tentar acelerar o máximo possível. Então, não se preocupem tanto. Vamos procurar Cânticos, capítulo 2. Cânticos, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 14. Pomba minha que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras. Aqui está dizendo, pomba minha. É o Salomão se referindo à mulher sulamita. Então, o Senhor, da mesma maneira, ele se refere a nós que recebemos a salvação. O Senhor, ele continuamente está dizendo, antes de receber a salvação, você não tem a força para ouvir a voz do Senhor. Como na palavra de João, capítulo 5, realmente os mortos ouvirão a voz do Senhor e é chegado esse tempo. Quer dizer que os que ouvirem viverão. Quer dizer que quem está morto por conta dos pecados, das iniquidades, quer dizer que não recebeu a salvação. Uma pessoa que não recebeu a salvação, ao ouvir o som do Evangelho, ele consegue ouvir a voz do Senhor. Quer dizer que os mortos, eles ouvirão a voz do Senhor. E é chegado esse dia para que eles possam ser vivificados. Quer dizer que quem ouve a voz do Evangelho, ouve a voz da vivificação, quer dizer que você é santificado. Se você é santificado, seus ouvidos começam a ser abertos, você pode ouvir a voz do Senhor. Então, uma pessoa, ela ficou surda durante 40 anos e não ouvia nada. Mas de repente o trem estava passando e faz um barulho enorme e ele começou a ouvir o som desse trem. E dizem que os ouvidos dele se abriram com esse som do trem.
Então, uma pessoa que não conseguia ouvir, de repente começar a ouvir, ele vai ouvir com grande agradecimento o som do trem, não é? Porque imagine, você poder ouvir com seus ouvidos é muito importante. Carnalmente já é importante, mas se for espiritual, olhem só, realmente não temos força para ouvirmos a voz do Senhor. E se olharmos em Apocalipse capítulo 2, versículo 3, ele diz, para que ouvirmos a palavra que o Senhor diz para as igrejas. Então, quem recebeu a salvação tem a força para ouvir as palavras do Senhor. Assim como Cantos capítulo 2, capítulo 8. Se você tem ouvidos para ouvir, quem tem vida, ao ouvir essa palavra, pode compreender essa palavra, penso eu. Então, antes de recebermos a salvação, nossos ouvidos eram abertos somente para o mundo. Nós simplesmente ouvíamos muito bem as coisas das pessoas do mundo. E também de nossas bocas saíam coisas mundanas. Mas ao receber a salvação, os ouvidos espirituais são abertos. Você começa a ouvir a voz do Senhor. Ao ouvir a voz do Senhor, você consegue compreender a voz do Senhor. E então as suas palavras se tornam corretas também. É por isso que na palavra de Marcos diz, efatá, é para abrir-se. Então quem tinha essa surdez ao abrir os seus ouvidos, os ouvidos são abertos, quer dizer que a palavra fica correta. Quem ouve corretamente pode falar corretamente. E é por isso, o Senhor, Ele está nos dizendo com sua voz, nós precisamos ouvi-la bem. E, se nós olharmos aqui, qual é a vida que o Senhor Ele deseja? Nós podemos receber um bom ensinamento através dessa palavra. Então, se nós olharmos o versículo 14, Alma minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras. Então, aqui ele está se referindo à pomba. Então, Salomão chamar a mulher sulamita de pomba, quer dizer que o Senhor, como que ele vê o cristão? Como uma pomba. Quando o Senhor Jesus ele foi batizado e saiu da água, nós vimos a imagem, certo? O Espírito Santo pousou-se sobre o Senhor como uma pomba. O Espírito Santo ele veio como se fosse uma pomba. Então é por isso que quem recebeu a salvação é uma pessoa que recebeu o Espírito Santo. Quem recebeu o Espírito Santo, ele se torna em um formato como de uma pomba. Vamos procurar uma palavra. Mateus capítulo 3. Vamos procurar Mateus capítulo 3. No versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. O Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre o Senhor Jesus. Então, quando se refere ao Espírito Santo, está se referindo ao Espírito Santo, a pomba. Então, quando nós recebemos a salvação, recebemos o Espírito Santo. Então, se receberem o perdão dos pecados, irão receber o Espírito Santo como um dom de Deus. Então, quer dizer que ao receber a salvação, o Espírito Santo como pomba se repousa naquela pessoa. E é por isso que nós podemos compreender que os santos são como a pomba. E assim como em Cânticos capítulo 2, está dizendo pomba minha. Vamos voltar novamente para Cânticos capítulo 2. Vamos trocar Cânticos capítulo 6. Capítulo 6, versículo 9 também. Porém, uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe e a mais querida daquela que a deu à luz. Viram-na as filhas e chamaram-na bem-aventurada. As rainhas e as concubinas louvaram-na. Então, pomba minha, minha pomba, minha imaculada, a única de sua mãe. Então, está dizendo que a mulher sulamita é como se fosse a pomba. Nós cristãos também podemos dizer que somos como a pomba. Nós somos pessoas que recebemos o Espírito Santo. Vamos procurar Salmos 68. 68. Salmo 68, versículo 13.
Vamos ler todos juntos esta palavra. Ainda que vos tenhais deitado entre redis, contudo sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata, e as suas penas de ouro amarelo. Aqui ele está dizendo para o povo de Israel, o que também no Novo Testamento se refere aos santos que foram remidos pelo sangue do Senhor. Ainda que vos tenhais deitado entre redes. Então, o Senhor ele está conduzindo o povo de Israel, os santos, os cristãos, como se fossem ovelhas. Então, de um lado são como ovelhas, por outro lado são como pombas. Ainda que tenhais deitado entre redes, contudo sereis como asas de uma pomba cobertas de prata e as suas penas de ouro amarelo. Pomba é uma pomba, mas é uma pomba especial. É uma pomba coberta de prata e suas penas de ouro amarelo. Então, se nós olharmos as coisas básicas que aparecem na Bíblia, primeiro representa sangue. Sangue, o Senhor Jesus, ele se torna a misericórdia. Então, toda a base do tabernáculo é feito de prata. Eu quero dizer que todo o tabernáculo está sobre a prata, sobre o sangue do Senhor Jesus. Então, ele já disse que nossa remissão dos pecados não foi nem por ouro, nem por prata, mas pelo sangue do Senhor Jesus. Então, da mesma maneira, realmente como uma pomba que é coberta de prata, os cristãos, eles receberam essa misericórdia do sangue do Senhor e foi encoberta agora com as penas de ouro amarelo. Ouro representa de forma simples a glória. Então, quer dizer que o santo, além de ser salvo pela misericórdia do Senhor, também é um ser glorioso. Então, além de ser conduzido como uma ovelha, de outra maneira, ele também é uma pomba que busca as coisas celestiais, as coisas de cima. As pessoas que não receberam a salvação habitam nessa terra, buscam as coisas dessa terra. Os cristãos também vivem nessa terra, mas eles são seres que buscam as coisas de cima. É por isso que aparece assim, ainda que vos tenhais deitado entre redis, contudo sereis como as asas de uma pomba cobertas de prata e as suas penas de ouro amarelo. A mulher sulamita ela foi descrita como pomba, então quer dizer que o santo é como se fosse uma pomba também. Vamos procurar Cânticos, novamente, Cânticos capítulo 2. Cânticos capítulo 2, versículo 14. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas. Então aqui está dizendo que é uma pomba do quê? Não é uma pomba normal, é uma pomba minha. Então se nós olharmos para a pomba deste mundo, tem muitas pombas. Mas não é uma pomba, é pomba minha. O que é pomba minha? Então quer dizer que diretamente é uma pomba que tem relação com o Senhor. Assim como em Salmos 23:1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O meu pastor. O importante é que eu e o Senhor estejamos conectados individualmente. Se nós olharmos em Romanos capítulo 1, versículo 6, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Precisamos ser de Jesus. Quando você não tem uma relação direta com o Senhor, você não é nada para o Senhor. Como em Mateus capítulo 7 também. Realmente, naquele dia, muitos dirão, realmente, Senhor, Senhor, temos profetizado em Teu nome, temos expelido demônios em Teu nome, temos feito milagres pelo Teu nome. Mas como que o Senhor está dizendo que não nos conhece? Mas o Senhor irá declarar a eles, realmente, em verdade eu vos juro que jamais os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, se nós olharmos assim, são pessoas que fizeram as coisas que eram boas, mas o Senhor não os conheceu. Eles fizeram milagres, profetizaram, expulsaram demônios, mas eles não tiveram uma relação individual com o Senhor. Então isso quer dizer que individualmente ele fala, eu conheço o Senhor, mas o Senhor não o conhece. Então isso é uma vida de fé fracassada. Então, eu preciso conhecer o Senhor precisa me conhecer para que essa relação individual possa ser formada. É preciso João 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Não, a vida eterna é para que nós possamos conhecer ao Senhor Deus, o Criador, e o Senhor Jesus que foi enviado por Ele. Então nós precisamos conhecer a Jesus Cristo. Então o que significa isso? Nós conhecemos o presidente Biden dos Estados Unidos, nós conhecemos várias coisas sobre ele, mas nós não conhecemos individualmente. Então, nós conhecemos o Senhor sobre isso ou aquilo, e nós conhecemos ele individualmente é outra coisa. Quando você conhece alguém individualmente, quer dizer que de forma exata você conhece sobre a cruz, o sangue do Senhor Jesus, qual é a relação que tem comigo. Quando eu compreendo, tenho o Espírito Santo, essa relação é formada em mim. Assim como a letra do cântico, realmente o Senhor Jesus é o meu Redentor. E através do seu sangue e Espírito Santo nasci de novo. Quer dizer que pelo sangue e Espírito Santo eu nasço de novo. É o momento quando eu compreendo verdadeiramente que o Senhor é meu Salvador, o Espírito Santo entra dentro de mim, e nós nos tornamos em um só, não tem mais como dividir, quer dizer que nós temos uma relação direta, individual com o Senhor. Então o Senhor está dizendo, pomba minha. Então eu conhecer o Senhor me conhecer, ter uma relação direta com o Senhor. Essa pessoa é bem-aventurada. Vamos procurar 2 Samuel, capítulo 22. 2 Samuel, capítulo 22. Versículo 2. Antigo Testamento. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvas. Davi, se olharmos aqui, ele tem uma relação exata com o Senhor Deus. Então ele diz 10 vezes que tem uma relação com o Senhor Deus. Então, o Senhor é o meu rochedo, aparece uma vez. É o meu lugar forte. É o meu libertador. Ele é o meu Deus e também o rochedo, e nele confia, e também é o meu escudo. É a minha força da minha salvação. É o meu alto retiro, é o meu refúgio e é o meu Salvador. Então, na Bíblia, aparecem diversas vezes no número 10 que fala algo que é completo. Se nós olharmos que o Senhor Deus ele disse que criou tudo conforme a sua espécie, em Gênesis aparece 10 vezes. Quando nós falamos sobre o dízimo, também estamos falando sobre 10. Então, o 10 representa o pleno, o todo. Então, o Senhor, ele é expresso por Davi como o seu Deus, o seu Senhor, que é o todo para ele. Então, esta relação precisa ser firmada com o Senhor Deus. Então, eu conhecer alguém famoso neste mundo, mas é mais importante eu saber, será que eu conheço o Senhor? Uma pessoa disse antigamente, 100 menos 1 é 0. Como assim? Tem tudo, mas não tem Jesus. Quer dizer que a sua vida é 0. É 0 mais 1 dizem que é tudo. Como assim? Quer dizer que uma pessoa que tem uma relação direta, exata com o Senhor Deus, ele pode ter tudo. É por isso que você ter uma relação direta com o Senhor é o mais importante. Então, na frente do Senhor, você dizer que você foi salvo é uma imensa bênção. É por isso que pomba minha pode ter uma relação com o Senhor. Então, vamos procurar Cânticos, capítulo 2. Se nós olharmos aqui, podemos ver o que o Senhor Deus ele deseja. Primeiro, pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras. O que significa isso? A pomba está entre as fendas das penhas, no oculto das ladeiras. Então, já que é esta pomba, pomba é pomba, mas é uma pomba que vive nas montanhas. Então, a pomba é um ser fraco. Quando ela é atacada pelos predadores, ela pode morrer a qualquer momento. E onde ela está escondida?
entre rochedos, entre ladeiras ocultas. Então vamos fechar essa parte. Vamos procurar Salmos. Vamos procurar a palavra de Davi, Salmo 74. Salmos 74, 19. Versículo 19. Vamos ler todos juntos essa palavra. Não entregues às feras a alma da tua rola. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Disse o escritor de Salmos. Não entregues às feras a alma da tua rola. Então, aqueles que não receberam a salvação são as feras. E aqui não são as rolas, quer dizer que não são pombas selvagens, mas são o quê? Pombas do Senhor. Ele está dizendo que a alma da tua rola. Então, ele se refere a aves que vivem na selva, que vivem em penhascos, que são os pombos dos penhascos. Então, está dizendo para não deixá-los com as feras. As feras são aqueles que não receberam a salvação e os santos são como as pombas, são como a rola. E se nós olharmos em Cântico, onde que estão essas pombas? Elas estão pelas fendas das penhas no oculto das ladeiras. Então, assim como na palavra de Provérbios capítulo 3, são as lebres que são um pouco menores do que os coelhos, eles são muito fracos. Por isso constroem as suas casas em tocas no meio de rochedos, porque quando a raposa vem atrás deles, eles podem se esconder embaixo das rochas para não morrerem. Então, da mesma maneira, nós entramos no rochedo que é a segurança do Senhor. O Senhor é o lugar mais seguro que nós temos. É por isso que são as pombas que estão nas fendas das penhas, no oculto das ladeiras. Quer dizer que é uma pessoa que recebeu a salvação, está discernido. Quer dizer que é uma pessoa que deste mundo foi salva, está discernido. Após nós termos recebido a salvação, nós não pertencemos a este mundo. Nós somos pessoas que fomos acordados e levantados deste mundo, fomos discernidos deste mundo. Da mesma maneira, somos como pombas que andam pelas fendas das penhas no oculto das ladeiras. Nós estamos no mundo, mas estando no mundo, nós somos chamados e discernidos pelo Senhor Deus. Nós somos esse tipo de existência. Vamos procurar João capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Versículo 14. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. E não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Dê-lhes a tua palavra. Quer dizer que quem recebeu a palavra do Senhor Deus é odiado pelo mundo, porque recebeu a palavra do Senhor Deus, e ao receber a salvação, pelo sangue do Senhor, você é discernido deste mundo. Então você se torna alguém que não pertence a este mundo. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são do mundo. Então, quando nós recebemos a salvação, antes éramos como as pessoas do mundo, mas após a salvação somos discernidos. Então as pessoas do mundo nos odeiam, falando, nossa, desde quando você era assim? E não gostam da gente. Então não peço para que o tires do mundo. Então quando o Senhor, após nos salvar, Ele não quer simplesmente nos levar para o céu. O que Ele faz? Ele deixa o santo, o salva aqui, porque após salvá-lo, deixa-o no mundo para que possa resgatar as pessoas ao redor.
É por isso que o Senhor Jesus já disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, enquanto vivem no mundo, para que não caiam no mal, para que possam ser discernidos, para que possam ser conduzidos para a proteção do Senhor Deus. Versículo 16: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, já que não é do mundo, o cristão, quando ele cai no mundo, ele tem a força de voltar na hora. Se nós olharmos para Pedro, quando ele estava caminhando sobre a água, vendo o Senhor Jesus caminhar sobre a água, ele disse: Senhor, permita para que eu possa andar sobre a água. E o Senhor Jesus disse: venha. E ele caminhou junto com o Senhor. Quando ele olhou para o Senhor Jesus, ele podia seguir em frente, mas olhando para os lados, ele começou a cair, a afundar. E ele pediu ajuda e o Senhor o ajudou. Então, o mundo é como se fosse o mar. As pessoas que não receberam a salvação, ao caírem no mar, elas se afogam e vão indo lá para as profundezas. Mas um salvo, ele tem a força de sair da água, de caminhar e também ser puxado, ser ajudado pelos. Então nós temos a força diante do Senhor. O Senhor, ele nos purifica, então, assim como essa pomba. Realmente ela está numa fenda, em um lugar oculto dos penhascos. Então, quando eu recebo a salvação, preciso saber, eu sou uma pessoa discernida, eu não pertenço a este mundo. É por isso que nós vivemos neste mundo, mas somos pessoas que somos discernidas das pessoas deste mundo. Então, as pessoas vão poder dizer, nossa, ele realmente mudou muito. Nossa, parece que tem algo realmente nele diferente, e assim as pessoas elas podem compreender e possam receber a salvação. Então, nós precisamos saber que é necessário dar desse discernimento. Vamos trocar a palavra de Cânticos novamente. Cânticos capítulo 2. Se nós deixarmos marcada a palavra de Cânticos capítulo 2, vai ser fácil de achar. Cânticos capítulo 2, versículo 14. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no culto das ladeiras, mostra-me a tua face. O que o Senhor está dizendo aqui? Mostra-me a tua face. Antes de recebermos a salvação, para onde que estava o nosso coração? Para as coisas do mundo. Tem tantas coisas para se ver, mas nós vivíamos vendo somente as coisas do mundo. O Senhor está dizendo, mostra-me a tua face. Quando nós recebemos a salvação, nós levantamos os nossos rostos e olhamos para o Senhor. Nós levantamos a nossa cabeça para o alto e quando olhamos para o Senhor, Ele se agrada verdadeiramente. Então, mostra-me a tua face. Então, o foco, quando for o Senhor se agrada disso. Então, sempre que tivermos tempo, nós precisamos, como o Senhor, Ele já disse, mostra-me a tua face. O ser humano é diferente dos animais. Ele levanta o rosto para cima, ele olha para o alto, diferente dos outros animais, certo? Então nós, depois que recebemos a salvação, sempre precisamos olhar para cima. Precisamos olhar para o rosto do Senhor. Então o Senhor, Ele disse, mostra-me a tua face. Então, quer dizer que nós precisamos olhar para a face do Senhor e o Senhor, Ele se agrada ao ver o nosso rosto. Vamos procurar a palavra de Salmos 25. Versículo 1. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Versículo 5. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. O autor de Salmos está dizendo aqui, a ti, Senhor, levanto a minha alma. Então, o Senhor, Ele se tornou a minha salvação. Então, guia-me na tua verdade, ensina-me.
Então, por que que um santo, ele tem um coração escuro, um cristão fica com um coração escuro? Porque ele começa a olhar para a situação, ele olha para o ambiente, ele olha para a si mesmo, para o seu estado. Se você olha para a situação, se você olha para o ambiente, você não eleva os seus olhos para o alto. É por isso que não consegue ser consolado. Para ser consolado, o que você precisa fazer? Não pode olhar para baixo, mas sim para cima. Olhando para cima, nós podemos ver o Senhor que nos salvou. Então, assim, nós todos, realmente, quando olhamos para o Senhor que morreu e ressuscitou por nós está junto conosco. É por isso que sempre que nós tivermos tempo, nós precisamos elevar os nossos olhos, olhar para o Senhor. Vamos procurar Salmo 62, versículo 1. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. A minha alma espera somente em Deus. A nossa vida é uma bagunça. Então, se nós olharmos, realmente aparecem rãs, né, que são barulhentas. As rãs são muito barulhentas. Então, não conseguem provar do Senhor Deus. Primeiro, você precisa buscar o Senhor Deus aonde é silencioso. Onde é bagunça, cheio de barulho, não é possível ouvir a voz de Deus. E é por isso que no meio do silêncio, você precisa saber o que é o silêncio, para que assim você possa saber qual é a palavra que o Senhor deseja nos falar. Então, a palavra do culto passa-se meia hora e a pessoa vai começando a prestar atenção, passa mais tempo e vai prestando mais atenção. Tá, as palavras do mundo vão diminuindo, você vai ouvindo a palavra. Cada momento mais o Espírito Santo parece que está iluminando e você consegue ouvir melhor a palavra. Dentro de casa, você precisa estar em silêncio também, para que assim nós possamos ouvir o que o Senhor Deus ele deseja de nós. Se você estiver no meio da bagunça, no meio de tanto barulho, mesmo que o Senhor ele deseja dizer algo para você, você não tem como entender. A minha alma espera somente em Deus. Espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Versículo 5. Ó, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Ó, minha alma, espera somente em Deus. Em outras traduções aqui fala silenciosamente. Então, mesmo que você esteja na bagunça, no meio da dor, no meio da dificuldade, se você estiver em silêncio, olhando para o Senhor, levantando a sua face para o Senhor, qual seja o ambiente, a situação que eu esteja, o Senhor ele pode me ajudar. Quando eu olho para o alto, olho para o Senhor ele pode me salvar. Quer dizer que o Senhor ele conhece a todos. Mostra para Isaías capítulo 40. Isaías 40, versículo 27. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Então você não pode falar uma coisa dessas. Eu vou ler ao contrário. Então, ei, fulano de tal, ô fulano de tal, né? Ó fulano de tal, por que diz ó fulano de tal? E tu falas, ó fulano de tal. O meu caminho está encoberto ao Senhor. Então ele está dizendo, o Senhor Deus não conhece a minha situação. O Senhor Deus não sabe as minhas coisas. O Senhor Deus não consegue consertar os meus erros. Não pode falar uma coisa dessas. Versículo 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor,
o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Vamos ler todos juntos? Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, aquele que dá ouvidos somente ao Senhor Deus eterno Criador, ele recebe a força. Quer dizer que ele olha para o Senhor, ele conhece o Senhor. Então, aquele que realmente espera, que ouve o Senhor, ele não se cansa, ele sempre vai ter forças. Vai ser como uma águia que, batendo asas, pode voar. Então, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Uma vez eu vi num jornal, estava dizendo, mesmo que esteja numa situação difícil, mesmo que eu não consiga voar, não consiga nem correr, o Senhor ele não faz eu recuar, não me faz recuar, mas faz com que eu possa seguir em frente caminhando. Então, realmente, mesmo que a pessoa esteja em uma dificuldade, uma pobreza muito grande, pode não voar nem correr, mas o Senhor não deixa você recuar, ele te faz seguir em frente. As pessoas que não creem no Senhor Deus, mesmo que eles vão recuando, aqueles que, mesmo que estejam numa situação difícil, se olharem para cima, buscarem as coisas de cima, o Senhor ajuda para que ele possa seguir em frente, mesmo que seja caminhando. Apóstolo Pedro também, quando ele caminhou sobre a água, quando ele olhou para o Senhor, ele podia caminhar muito bem. Mas quando ele parou de olhar para o Senhor, começou a olhar para as laterais, ele caiu na água. Então o Senhor já disse, mostra-me a tua face, você precisa ver o Senhor. Vamos procurar novamente Cânticos, capítulo 2. Cânticos, capítulo 2. Versículo 14. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face. O Senhor está dizendo, olha para cima, por favor. Deixa eu ver o seu rosto. O Senhor ele se agrada quando você olha para o Senhor. Faz-me ouvir a tua voz. O Senhor ele deseja ouvir a voz dos salvos. Então, o Senhor está dizendo, faz-me ouvir a tua voz. Tem muitas coisas que não conseguimos falar para as pessoas que estão ao nosso redor, que são próximas da gente. Mas, aqui o autor dos Salmos, ele está dizendo que ele pode falar tudo o que ele quer para o Senhor. Nós, todas as coisas que estão pressionadas dentro de nós, podemos contar, revelar ao Senhor. E o Senhor disse, faze-me ouvir a tua voz. Aqueles que receberam a salvação, precisam mostrar o coração para o Senhor, conversar com o Senhor, orar para o Senhor. Isso que agrada ao Senhor. É por isso que ele diz, faze-me ouvir a tua voz. Vamos para o Salmo 62. Versículo 8. Eu irei ler. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio, Selá. Confiai nele, ó povo. Em inglês está traduzido at all times. Então quer dizer que em todos os tempos, em todo momento oportuno, toda chance que você tiver, confiai nele, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Se nós olharmos em Juízes capítulo 1, ele inicia dizendo, vamos perguntar ao Senhor. Então, primeiro eles começaram perguntando ao Senhor, mas por fim terminaram fazendo do jeito que eles queriam. Deixa de perguntar ao Senhor, age do jeito que ele pensa,
É por isso que o tempo vai se conturbando cada momento mais. O Senhor, ele está dizendo, a gente precisa confiar no Senhor. O Senhor, ele deseja ouvir a voz dos santos. Se olharmos em Gênesis capítulo 4, Adão teve Caim e Abel, Sete e Enos. E no tempo de Enos, aparece que as pessoas chamavam o nome do Senhor, invocavam o nome do Senhor. Se eles começaram a invocar o nome do Senhor, quer dizer que eles estavam em comunhão, chamavam, conversavam com Deus. No tempo de Enos, eles invocaram o nome do Senhor. Quer dizer que estiveram em comunhão, oraram, tinham uma vida em comunhão com o Senhor. Então o Senhor está dizendo, faça ouvir a tua voz. O Senhor Deus deseja ouvir a nossa voz. Pensem bem, o imperador, ele deseja ouvir o que eu tenho a dizer. Então, se tem um Senhor que pode fazer tudo o que eu desejo, e eu falar com ele, ele pode cumprir esse meu desejo, certo? O Senhor, ele deseja ouvir a nossa voz. Salmo 116, mais para o final. Versículo 1. Amo ao Senhor, que Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. O Senhor Deus que criou todo o universo, toda a criação, Ele está ouvindo a oração daquele homem que se sustenta nesse carne e osso tão frágil. O Senhor, ele está inclinando os seus ouvidos. Ou no versículo 2, inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Então, o Senhor, ele deseja que os cristãos, os salvos, possam suplicar, possam fazer ouvir a sua voz. E se olharmos em Apocalipse capítulo 5, haviam os 24 anciões diante do Senhor. Eles estavam diante do Senhor Deus com harpas e ouro cheios de incenso. Então a harpa é para poder adorar, cantar. O que o Senhor Deus ele deseja? Ele deseja ouvir o som da adoração, das harpas. Então, realmente, faça-me ouvir a tua voz. Tem uma coisa que o Senhor Deus deseja ouvir. A nossa voz louvando ao Senhor. Essa voz de oração para com o Senhor agrada ao Senhor Deus. Apóstolo Paulo estava pregando e foi aprisionado. Ele foi torturado, foi acorrentado. Estava preso naquela prisão em Filipe. Ele orou diante do Senhor Deus. Ele louvou verdadeiramente. E podemos ver que abriram-se as prisões, as portas das prisões. As serras foram soltas e ele, quando louvou ao Senhor Deus, estava feliz, orando como que o Senhor deve ter se agradado disso. Então, realmente, esse som do louvor, a voz da adoração, é o que o Senhor Deus deve se agradar. Então, realmente, o coral deve ser muito abençoado, certo? Da mesma maneira, em todos os momentos nós buscamos a ajuda do Senhor Deus, isso agrada ao Senhor. E o Senhor nos ajuda a cada momento. E nós estamos conversando com alguém, o Senhor Deus nos ajuda. Mesmo aquelas coisas curtas e curtas, têm um efeito muito grande. O Senhor Deus, ele recebe isso como algo grandioso. Como em Neemias capítulo 2. Neemias, ele orou durante muito tempo diante do Senhor Deus. Ele estava como copeiro do rei. Ele havia orado durante muito tempo, porque Jerusalém teve todos os seus muros derrubados, incendiados. Então ele teve esse coração de se preocupar por Jerusalém. É por isso que tinha preocupação no seu semblante. O rei viu o rosto de Neemias e viu que Neemias estava com um rosto diferente naquele dia. E o rei deve ter pensado por dentro. Será que esse Neemias colocou veneno dentro do meu copo de vinho? Não é? Pode ter pensado, porque viu a preocupação dele. Falou, qual é a sua preocupação? Por que você está assim? Ele disse, na realidade, Jerusalém foi destruído, o castelo foi
foi incendiado, os muros foram derrubados. Então, como que eu não teria preocupação? Então, o rei perguntou, o que que você deseja, então? Ele não disse, rei, eu desejo isso. Ele fez o quê? Perguntou primeiro a Deus dos céus e depois disse ao rei. Então, o Senhor, ele viu isso, mas ele não viu isso. E isso nós podemos dizer que é a oração relâmpago. Então, ele fez o quê? Orou para o Senhor e depois respondeu. Então, o Senhor Deus viu todas as coisas, mas o rei não sabia disso. O Senhor, ele ouve a nossa oração. Até a oração relâmpago, a oração momentânea é ouvida pelo Senhor Deus. Pode ser que nós queremos brigar na vida de casamento, né? No casal quer brigar, mas de repente você fala, Senhor Deus, por favor, me ajude. A cada momento, a curto momento, aquele curtos segundos de oração que eu faço é importante diante do Senhor Deus, porque o Senhor, ele disse, faze-me ouvir a tua voz. Você continuar conversando com o Senhor é o que agrada ao Senhor. Enquanto você cria os seus filhos, é muito bom o filho, ele fazer por conta própria. Mas se o filho vir toda hora perguntar algo para você, mesmo sendo entediante, é bom porque ele está te perguntando, ele está buscando o seu conselho. Mas para o Senhor Deus não existe isso de se entediar ou se cansar. Ele adora que nós busquemos ao Senhor. Nós irmos diante do Senhor, conversamos com o Senhor, é o que o Senhor, ele deseja. Vamos procurar Salmos 5. Salmos 5. Versículo 1. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Aqui mostra o mecanismo da oração. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Então, está dizendo para quem é essa oração. Então, primeiro é para o Senhor. E ele está dizendo, dá ouvidos às minhas palavras. Então, quer dizer o quê? Palavras, dá ouvidos às minhas palavras. O conteúdo é importante. Então, quando você está orando, o conteúdo da oração precisa ser exato. Você precisa saber destacar o que é que você deseja pedir ao Senhor Deus. A oração não importa, não é importante ser grande ou longo. É importante ter um conteúdo exato. Antigamente, havia um ancião que era famoso por fazer uma oração muito longa. E o pastor disse, o ancião irá orar. E o ancião começou a orar. E no meio da oração dele, ele ficou orando, orando, orando muito longo. Abrindo os olhos, todos os irmãos tinham desaparecido. Sobrou ele e o pastor. Ele perguntou para o pastor, pastor, onde que todo mundo foi? E o pastor disse, ancião, você começou a orar desde Gênesis até Apocalipse. Só que no meio do dilúvio de Noé, todos foram levados pela água. Então tem pessoas que são assim, prolongam demais diante do Senhor Deus. Mas o importante é que a oração seja exata, seja clara. Então o Senhor está dizendo, dá ouvidos às minhas palavras. O que é que você deseja? O que é que você quer? Você precisa saber escrever de forma clara. Da mesma maneira, precisa saber orar de forma clara. O conteúdo que você quer para que o Senhor possa atender. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação. Então você precisa demonstrar todo o seu coração. Se tiver algo de errado, precisa confessar. Se tiver que retornar para o Senhor, retorne. Precisa mostrar o seu coração e assim orar. É por isso que ele diz, atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu. Ele está realmente se rebaixando, assumindo que o Senhor é o quê? Rei e Deus. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. O que significa clamor? Clamor quer dizer que tem um coração fervoroso, um coração ansioso diante do Senhor Deus. Quando você realmente busca diante do Senhor Deus, precisa ter esse coração de anseio para o Senhor. Simplesmente orar por aparência é muito difícil atravessar esse teto. Você precisa ter esse coração de clamar ao Senhor. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Manhã, na tradução em hebraico, é o mesmo que falar madrugada.
Então, as pessoas que têm o Senhor como prioridade são as pessoas que o Senhor Deus atende à oração. Então, pela madrugada ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela madrugada apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Então quer dizer que eu desejar que essa oração se cumpra. E quando essa oração se cumprir, eu posso agradecer diante do Senhor Deus. Da mesma maneira, o Senhor já disse, faze-me ouvir a Tua voz. Então, eu preciso conseguir ir para diante do Senhor Deus, eu preciso conseguir falar com o Senhor Deus. Isso é uma imensa bênção. Qual é o tipo de som que o Senhor Deus ele se agrada também? Eu, de forma aberta, clara, publicamente eu dizer que eu amo ao Senhor, é o que agrada ao Senhor Deus. Davi já disse, Senhor que é a minha força, eu o amo. Então ele confessou diante do Senhor Deus, dizendo que o ama. Então como que o Senhor ele deve se agradar de uma declaração igual a esta? A mulher que estava adoecida, ela disse para a frente de todas as pessoas, eu fui curada por conta do Senhor Jesus. Ela manifestou para diante de todas as pessoas. Então, da mesma maneira, Pedro, o apóstolo Pedro também, ele disse abertamente, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse isso publicamente. Como em João capítulo 6, ele disse, o que vocês dizem? Vocês dizem o mesmo? Eles dizem realmente, para quem iremos? Se tu é Cristo, ele está dizendo de forma aberta. Como em João capítulo 21, ele já perguntou, tu me amas mais do que todos estes? E ele disse publicamente, abertamente, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, realmente, declarar diante de todas as pessoas, dizer, eu sou cristão. Eu confessar, é isso que o Senhor ele deseja ouvir. Eu, na frente de todos aqueles incrédulos, mostrar que sou um homem de fé, manifestar isso é o que agrada ao Senhor Deus. Então, João, discípulo do Senhor Jesus, o apóstolo João, ele ensinou diretamente um homem chamado Policarpo. Policarpo era um cristão realmente fiel. Quando ele chegou aos 80 anos, ele já estava idoso. E o governador, vendo que ele era uma pessoa incrível, ele disse, se você negar ao Senhor uma vez, eu vou deixar você viver. Só publicamente diga que não acredita no Senhor Jesus e vá embora. Eu vou deixar você viver. Ele disse, eu durante 86 anos servi ao Senhor, mas o Senhor jamais errou para comigo. Como que eu posso negar a Jesus agora? E por fim, ele escolheu ser realmente cremado vivo. Eu quer dizer que ele foi morto. Ele poderia sobreviver se dissesse que não acreditava no Senhor, negasse ao Senhor Jesus uma vez, mas você declarar publicamente é o que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele considera como precioso. Então, da mesma maneira, vamos ver de novo a palavra, Cântico capítulo 2, versículo 14. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no culto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. Esta é a palavra do Senhor. Tua voz é doce. Tua voz é doce. Quer dizer que é uma voz boa de se ouvir. Qual é o tipo de voz que o Senhor, ele se agrada? O que ele deseja ouvir? Os pais, quando eles têm o seu filho, dão a luz ao filho, eles ficam muito felizes por ouvirem a voz do filho. A mãe olhando para o bebê chorando, realmente nos seus braços, como isso agrada tanto, isso é tão feliz. Então, realmente é algo tão precioso, é um amoroso, tão desejável. Aquela voz de um bebê, da mesma maneira diante do Senhor Deus. Uma pessoa nascer diante do Senhor. Uma pessoa receber a salvação. Testemunhar diante do Senhor Deus. A voz da salvação se manifestar. Como isso é algo gracioso para o Senhor Deus. Então, o Senhor está dizendo, a sua voz é doce e a tua face graciosa. Então, a voz de eu buscar e suplicar com sinceridade diante do Senhor Deus. Eu derramar todo o meu coração para com o Senhor. É isso que o Senhor ele está ouvindo como algo
realmente muito agradável aos seus ouvidos. E eu, na frente dos incrédulos, dizer, eu creio no Senhor. Então isso é uma voz que o Senhor ele se agrada de ouvir. Essa voz de testemunhar, esse som de adorar, é algo que agrada ao Senhor Deus. Então é por isso que eu falo, eu prego, porque eu creio, porque eu amo ao Senhor. Então realmente a tua voz é doce e a tua face graciosa. Se nós olharmos aqui, o Senhor ele disse, a tua face graciosa. Tem uma coisa que nós precisamos pensar aqui. Eu estava olhando para esta palavra e comecei a pensar, a tua face graciosa. Então, qual é a face graciosa para o Senhor Deus? Então, uma face que lê detalhadamente a Bíblia. Então, porque a Bíblia é o que representa o Senhor Deus aqui. Se nós olharmos, recebemos uma carta de amor, por exemplo, eu ficar ali com os olhos fixos para essa carta, quer dizer que eu tenho muito interesse nessa pessoa amada que me mandou a carta. Da mesma maneira, se eu fixar os meus olhos na Bíblia, isso é uma face que agrada ao Senhor Deus. É uma face graciosa ao Senhor. É uma face que busca ao Senhor. Essa face é graciosa ao Senhor. Vamos procurar Salmos 27. Salmos 27. Versículo 8. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. O rosto que vê a Bíblia, o rosto que busca ao Senhor. Assim como em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 1, meu rosto buscará ao Senhor e a sua força, meu rosto sempre buscará a sua face. Então, o rosto que sempre busca a face do Senhor, esta face é incrível diante do Senhor Deus. Vamos trocar Cânticos, capítulo 4, versículo 9. Enlevastes-me, coração, minha irmã, minha esposa. Enlevaste-me o coração com um dos teus olhares, com o colar do teu pescoço. Então aqui nós podemos ver que existe o elogio que ele está fazendo. Enlevaste-me o coração, minha irmã, minha esposa. Enlevaste-me o coração com um dos teus olhares. Então, quando nós temos esse coração de amar o Senhor e olhamos para Ele, com esse olhar amoroso, como que o Senhor ele se agrada, não é? Vamos procurar capítulo 6, versículo 5. Cântico 6, 5. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me dominam. O teu cabelo é como o rebanho das cabras que aparecem em Gileade. Então, ele está dizendo, desvia de mim os teus olhos, porque eles me dominam. O que significa isso? Então, tem momentos que você fixa o olhar demais, né? Arregala, fica olhando para a pessoa, não é? Então, quando você tem um olhar que busca demais ao Senhor Deus, então realmente como que isso agrada ao Senhor Deus, não é? Então, vocês sabem quando que o Senhor ele se surpreende, não é? Quando que o Senhor Jesus se surpreendeu? Ele se surpreendeu imensamente, se maravilhou quando viu a fé do centurião. Então, da mesma maneira, quando nós temos esse olhar, esse coração de somente buscar totalmente ao Senhor Deus, o Senhor ele se maravilha, se surpreende. É por isso que no meio da tribulação eu buscar ao Senhor aquela face tão linda ao ver do Senhor Deus. Então, entre os irmãos e irmãs na dificuldade, eu ter essa face olhando para esses irmãos, o Senhor ele vai se agradar de mim. Os olhares de ter pena, misericórdia desses espíritos, é o que o Senhor considera como face graciosa. Então, se o nosso rosto estiver para o retiro, é o que agrada ao Senhor Deus, é a face graciosa diante do Senhor Deus. Quando Estevão foi morto, ele olhou para o Senhor.
Ele disse que viu ao Senhor sentado à destra de Deus. Ele viu o Senhor Jesus enquanto ele estava morrendo. Ele viu a face do Senhor Deus. A tua face graciosa. Vamos procurar Cânticos capítulo 2 novamente. Versículo 14. Por que aparece esta palavra? Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. Por que ele está pedindo tanto? É um pedido, olha só. Após nós recebemos a salvação, nós estamos perto do Senhor Deus, é algo muito natural, mas quando o tempo vai passando, pode ser que nós nos afastemos do Senhor Deus. É por isso que o Senhor está dizendo, mostra-me a tua face, por favor, deixa eu ver a tua face. Você fala, eu estou muito ocupado. Então não tenho como conversar com Deus. Faze-me ouvir a tua voz. Quero ouvir a tua voz, mas não tem como ouvir. As pessoas nesse tempo, na atualidade, não tem tempo. Não tem tempo para Deus. Deus está aguardando por essas pessoas. Mas não tem tempo para se encontrarem com o Senhor Deus. E o Senhor, ele diz aqui, faze-me ouvir a tua voz, mostra-me a tua face, deixa eu ver o teu rosto, deixa eu ouvir a tua voz. Como em Apocalipse capítulo 3, o Senhor, ele está fora da porta batendo, ele está dizendo, vamos conversar comigo, ele está batendo as portas. O Senhor, ele deseja estar em comunhão conosco. Mesmo que você esteja ocupado, você precisa dar esse tempo para conversar comigo. Converse comigo. É o que o Senhor Jesus está pedindo. Mas você fala, estou ocupado. Você está ocupado até no domingo? No domingo o Senhor está dizendo, vamos ver, vamos nos encontrar no domingo. E você precisa vir no domingo. O Senhor está dizendo, vamos nos ver na quarta-feira. Vamos nos ver no culto de família, no culto dos jovens, nas outras reuniões, quando os cristãos eles estiverem reunidos, o Senhor ele deseja ver quando nós estivermos reunidos, no retiro. Como que o Senhor ele deve se agradar ao ver a nossa face? Mostra-me a tua face. Faze-me ouvir a tua voz. Porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. Então, os cristãos, eles se reunirem. Quando eles estão próximos do Senhor, é o que o Senhor lhe se agrada. É essas pessoas que são abençoadas pelo Senhor. Vamos procurar Cânticos capítulo 8. Após dizer dessa maneira, Cântico capítulo 8, versículo 13. Ó tu, que habitas nos jardins. Em capítulo 2, versículo 14, diz, pomba minha que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, quer dizer que você está discernido do mundo. Os cristãos são pessoas discernidas do mundo. E, paralelamente, são pessoas que habitam nos jardins. Você é discernido do mundo, mas o jardim é o lugar onde os cristãos precisam habitar. Ó tu, que habitas nos jardins. O que significa esta palavra? Vamos pensar quando Adão e Eva foram criados pelo Senhor Deus. Em Gênesis capítulo 2, o Senhor Deus ele criou o homem com o pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e assim teve vida. Adão ele recebeu a vida, o fôlego da vida, ele se tornou um espírito vivente. O Senhor permitiu o jardim do Éden para ele, o pôs no jardim do Éden. Adão que recebeu a vida, onde que ele precisa habitar? No jardim do Éden. Por quê? O jardim do Éden tem 4 rios que saem de lá, então é um lugar cheio de água. Quer dizer que é um lugar muito hidratado, quer dizer que é um local onde tem muitas plantas, muitos frutos. É um lugar onde tem a morada dele e também o mais importante que o Senhor Deus andava ali. Quer dizer que existe um trânsito com Deus. E qual é a sombra do Jardim do Éden? O Jardim do Éden no Novo Testamento é a igreja. Antes nós não passávamos de pó da terra, mas em um certo momento entrou a palavra do Evangelho dentro do nosso coração e nos tornamos em espírito vivente. E onde que esse espírito, a alma vivente, é posta? Assim como o Senhor ele pôs Adão no Jardim do Éden, ele nos pôs na igreja. Quando nós somos postos na igreja,
É um local onde, como no jardim, caminhava o Senhor, andava a Deus. Dentro da igreja é um lugar onde anda a Deus, onde o Senhor Deus opera. Quer dizer que da mesma maneira como no jardim do Éden havia os 4 rios, na igreja existe o Espírito Santo. Quer dizer que da mesma maneira existe os frutos do jardim do Éden, existe a palavra para nos alimentar na igreja. É por isso que o jardim do Éden se torna a sombra da igreja. Durante 430 anos que eles viveram no Egito como escravos, o povo de Israel foi liberto através de Moisés. E a Bíblia diz que o povo de Israel, como inúmeros, aqueles que estavam reunidos à igreja do deserto, são como o jardim perto das águas. Então, a igreja do deserto que fez o êxodo é como se fossem os jardins. Então, o cristão que nasceu de novo, onde que ele precisa permanecer? O Senhor ele está dizendo, ó, tu que habitas nos jardins. Então, você habitar no jardim, se nós convertemos para o Novo Testamento, você quer dizer que você está habitando na igreja corpo de Cristo. Quem recebeu a salvação, ele habita no corpo de Cristo, e isso precisa ser claro. Ó, tu que habitas nos jardins. Então, o estado espiritual meu, eu recebi a salvação, eu preciso permanecer na igreja do Senhor e preciso enraizar bem na igreja do Senhor. Porque assim você e a sua casa serão salvos. Quer dizer que através de mim, 30, 60, 100 pessoas podem receber a salvação. É por isso que é importante você permanecer no Senhor, habitar no Senhor. Por isso que, ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Aparece a palavra companheiros. Então, algumas pessoas no meio do casamento, tem pessoas que têm somente amigos mundanos. Tem outras pessoas que quando se casam, vem um monte de cristãos para o seu casamento. Então, a vida de fé, você precisa ter bons amigos. Se olharmos para a mulher sulamita, ela tinha bons amigos. Então, esses bons companheiros estão o quê? Atentos para ouvir a tua voz. Então, aqueles que são companheiros, o quê? São companheiros de Cristo, se tornam os nossos companheiros. Vamos ver Cânticos capítulo 5. Cânticos capítulo 5, versículo 1. Já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa. Colhi a minha mirra com a minha especiaria. Comi o meu favo com o meu mel. Bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Então, primeiro, o Senhor, no jardim, ele bebeu, e ele está dizendo, amigos, quer dizer que amigos o quê? Dos noivos, está dizendo, meus amigos, comei, meus amados, bebei abundantemente. Então, os amigos do Senhor, os amados do Senhor, estes que precisam se tornar os nossos amigos. É por isso que a vida de fé é você estar dentro da igreja corpo de Cristo, você ter o mesmo destino que a igreja do Senhor. Para isso, você precisa de bons amigos espirituais. Eu preciso pensar, com quem que eu estou próximo na minha vida? Quem é o meu amigo na realidade? Eu não posso ficar me gabando dizendo, eu tenho muitos amigos. Então, o seu espírito, você precisa de amigos verdadeiros para compartilharem o mesmo destino. Vamos procurar Provérbios capítulo 18, versículo 24. Versículo 24. Provérbios 18, 24. Um homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. O Senhor ele está nos chamando de amigo. Nós precisamos estar próximos do Senhor, amigáveis com o Senhor. Nós precisamos viver perto das pessoas que são amigos do Senhor.
Eu preciso de um amigo bom espiritual. Mas, se olharmos para algumas pessoas, eles têm amigos, mas espiritualmente são pessoas que têm amigos errados. É por isso que a vida espiritual dele também vai estragando. Você tem que ter amigos que se aproximam do Senhor. Você tem que ter amigos que temem a Deus. Você precisa ter amigos que buscam, anseiam pela palavra de Deus. Você precisa se aproximar daqueles que buscam ao Senhor Deus. Vamos procurar Salmo 119. Versículo 63. Versículo 63. Companheiro sou de todos os que te temem, dos que guardam os teus preceitos. Então, quem é o meu amigo? Com quem que eu sou amigo? Todos aqueles que temem a Deus. Aqueles que realmente temem a Deus. E todos aqueles que realmente guardam os teus preceitos. Se você olhar ao meu redor, eu preciso pensar, será que eu sou amigo desses tipos de pessoas ou não? Após receber a salvação, eu preciso pensar seriamente. Eu preciso manifestar que sou salvo e eu preciso buscar pessoas que realmente vivem bem a vida de fé. Por quê? Eu preciso me conectar a essas pessoas. Eu preciso aprender a fé dessas pessoas. Vida de fé não se vive sozinho. Na vida de fé, você precisa buscar um verdadeiro amigo, um bom amigo. É tão importante. Vamos trocar Provérbios 27. Provérbios, capítulo 27. Versículo 6. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Leais são as feridas feitas pelo amigo. Quando eu estou indo pelo caminho errado, tem um amigo que me repreende com ardor. Mas leais são as feridas feitas pelo amigo. Se eu realmente estou dentro do Senhor, eu desejo ser utilizado pelo Senhor Deus, mas eu estou me extraviando do caminho e tem um amigo que vem e me repreende e me conduz para o caminho certo, se eu tenho um amigo desses, como é tão bom? Não é mesmo? Versículo 9. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim o faz a doçura do amigo pelo conselho cordial. Ao meu redor, os amigos leais. Um amigo que realmente me conduz para o caminho do crescimento, do desenvolvimento, do progresso. Eu preciso buscar estes amigos. Vamos trocar Provérbios capítulo 27, versículo 17. Versículo 17, vamos ler todos juntos. Como ferro com ferro se aguça, assim um homem afia o rosto do seu amigo. Como ferro com ferro se aguça, quer dizer que afia, assim assim um homem afia o rosto do seu amigo, quer dizer que faz brilhar. Então quer dizer que da mesma maneira faz o coração resplandecer. Então você fala, meu Deus, eu preciso consertar no meu coração, eu não posso ser assim, porque um amigo ele vem e me repreende, ele me ensina. Mas tem amigos que você vai convivendo com eles e seu coração vai estragando, você vai se tornando mundano. Então você não pode buscar esses amigos. Você tem que buscar amigos que vivem bem a vida de fé. Eu preciso saber quais são esses amigos, porque assim eu posso crescer espiritualmente com esses amigos. O amigo que conduz espíritos perdidos para diante do Senhor Deus. O amigo que é utilizado pelo Senhor Deus no seu trabalho. O amigo que pode me levantar quando sou derrubado. Eu preciso ter esses verdadeiros bons amigos. Quando eu tenho um coração verdadeiro, decidido de viver determinado para o Senhor ele me permite esse amigo. Tem um bom amigo que o Senhor ele permite para mim. Quando Daniel queria viver bem a vida de fé, o que o Senhor Deus ele permitiu? Os 3 amigos para ele. Sidraque, Misaque e Abdenago. São os 3 bons amigos. Quando Paulo viveu esforçadamente na vida de fé diante do Senhor Deus permitiu Timóteo para ele, permitiu Silas para ele, permitiu pessoas boas para ele. Quando você deseja viver corretamente a vida de fé, o Senhor Deus ele te conecta com pessoas boas. É por isso que o Senhor ele está vendo todas as coisas. O Senhor Deus ele sabe quem vive bem a vida de fé.
Então o Senhor Deus, ele vê, ele quer viver bem a vida de fé, então ele conecta você a uma pessoa que é boa. Se você deseja viver uma vida leal dentro da igreja do Senhor Deus, o Senhor Deus, ele permite amigos para fazer a sua vida brilhar, a sua vida de fé brilhar. Quer dizer que esses amigos são amigos que te acompanham até a vida do Senhor. Vamos procurar Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 4, versículo 10. Capítulo 4, versículo 10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. A minha vida de fé se estragou e eu fui derrubado. Se não tiver ninguém para me levantar, quer dizer que essa pessoa estraga a vida de fé. Por isso que está dizendo, ai daquele que estiver só. Eu preciso olhar ao meu redor. Se eu tiver pais que vivem bem a vida de fé, isso é uma bênção. Se eu tiver alguém que vive bem a vida de fé, como isso é uma imensa bênção para mim. Na nossa igreja também já está se tornando uma igreja com uma fé bem madura e longeva. Nós já temos muitos irmãos e irmãs que têm uma experiência prolongada, uma vida de fé prolongada. Então nós temos vida de fé realmente firme diante do Senhor Deus, concretas, e nós precisamos nos aproximar dessas pessoas para que a nossa vida de fé possa crescer com essas pessoas. Vamos procurar Cânticos novamente, Cânticos capítulo 8, versículo 13. Ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Então, os companheiros da fé estão atentos para ouvir a tua voz. Quer dizer que eles estão ouvindo para ver o que você quer falar. Os cristãos, eles possuem uma direção diferente das pessoas do mundo, do que eles querem ouvir. Uma pessoa que recebeu a salvação tem os ouvidos espirituais abertos, tem ouvidos para ouvir. Então, onde que os olhos dele estão brilhando? Então você pode ser. Tem pessoas que os olhos brilham quando você começa a falar de dinheiro. E você está falando de outra coisa, ele está ali, perdido. Mas quando alguém fala de dinheiro, ele já abre os olhos. Tem pessoas que abrem os olhos quando você fala de política. Tem pessoas que quando falam de desejos, prazeres carnais, ele abre os olhos também. Mas, onde que está o interesse do santo? Os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Aonde que eles estão dando ouvidos? Então, quando uma pessoa recebeu a salvação, nós podemos saber quem é que realmente recebeu a salvação ou não. Então, nós desejamos que essa pessoa ela possa ter esse som, esse testemunho da salvação. É por isso que nós estamos atentos para ouvir esse testemunho da salvação. Quando alguém testemunha de forma exata sobre a salvação, nosso coração ele se acalma. Então nós falamos, nossa, essa pessoa realmente deve ter recebido a salvação. Nossa, ele realmente, esse testemunho da salvação exata que ele está contando, dá uma alegria para o nosso coração. Então nós damos ouvidos a esta voz. Companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Então por você crer, quando nós temos esse testemunho exato, nós nos agradamos, nós nos alegramos. E é por isso que aqui, em Cânticos capítulo 8, a mulher sulamita, eu acredito que aqui já no capítulo 8 ela já deve ter crescido muito na fé, é por isso que ela tem muitos amigos espirituais, e é por isso que está dizendo, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. A mulher sulamita também, ela como vai crescendo na vida de fé, vai compreendendo muitas coisas, da mesma maneira quando nós vivemos a vida de fé, nós temos muitas coisas que aprendemos. Então cada pessoa que recebeu a salvação vai dar ouvidos à sua voz. E principalmente ao que eles vão ouvir. Eles querem ouvir o que você realmente compreendeu no seu interior. Vamos para Salmos 35. Salmos 35.
Versículo 10. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu? E livras os pobres daquele que é mais forte do que ele. Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Então, se nós olharmos nesta palavra, todos os meus ossos dirão. O que significa isso? Quer dizer que dos ovos, quer dizer que lá desde o primórdio, desde o interior, desde o meu centro, quando uma palavra assim firme sai, essa palavra ela tem uma influência muito grande. É por isso que quando você fala verdadeiramente, após compreender o evangelho, do seu interior sai esse agradecimento, esse testemunho da palavra do Senhor Deus, então entra no coração das pessoas. Tem essa influência. É por isso que após recebermos a salvação, como nós naturalmente podemos frutificar, uma pessoa que realmente ele habita no Senhor, já que ele habita no Senhor, o Senhor o transforma, o Senhor permite para que ele possa frutificar e permite para que você e a sua casa sejam salvas. Ele pode dar este testemunho ao Senhor Deus. E o Senhor já disse, aquele que buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem busca primeiro o seu reino e a sua justiça, o Senhor, ele acrescentou todas as coisas. Quer dizer que deste interior, quando você se manifesta algo que você verdadeiramente compreendeu, isso sai dos seus ossos, do interior dos seus ossos, entra no coração das pessoas. Quer dizer que quando eu compreendo verdadeiramente o que o Senhor ele permitiu para mim, quer dizer que isso entra dentro do coração das pessoas. É nisso que os cristãos eles dão ouvidos. Vamos procurar Salmo 66. Salmo 66, versículo 16. Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Nós também, já que é algo que o Senhor ele fez para o nosso espírito, nós temos algo a dizer. Vamos ler Salmos 34, versículo 11. Salmos 34. Salmos 34, versículo 11. Vamos ler todos juntos. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então, Davi é um homem que provou muito do Senhor Deus. Ele está dizendo, vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Em Salmo 141, Davi ele já disse que as minhas palavras, elas serão ouvidas, ouvirão a minha voz, pois elas são agradáveis. Então, Davi é uma pessoa que passou por diversas preocupações, dificuldades, experiências diante do Senhor Deus. E quando Davi está contando sobre essa experiência de fé para nós, muitas pessoas devem ter se reunido e deram ouvidos à voz, ao testemunho dele, não é? Então, Paulo, ele passou por 3 viagens realmente para pregar o evangelho. E realmente muitas pessoas devem ter dado ouvidos para ouvir esse testemunho de apóstolo Paulo, não é mesmo? Da mesma maneira, darão ouvidos às minhas palavras. Então, vamos procurar Cânticos capítulo 8 novamente. É por isso que no versículo 13. Versículo 13. Ó tu, que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. E o mais importante agora, faze-me, pois, também ouvi-la. Tem o cristão, tem os amigos do cristão, e estes amigos também estão ouvindo o que o cristão está dizendo, eles estão atentos, mas quem é que está neste meio? Faze-me, pois, também ouvi-la. Quer dizer que o Senhor está nesse meio. Quando nós testemunhamos, esse testemunho é ouvido pelo Senhor. É por isso que quando os cristãos eles estão juntos, quando eles estão conversando, o Senhor ele está ouvindo a nossa conversa, ele está conversando conosco. Vamos trocar Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3.
Versículo 16. Versículo 16. Eu irei ler. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Então, aqueles que temeram ao Senhor, eles conversaram com o Senhor, eles falaram frequentemente um ao outro sobre o Senhor. E não estavam somente essas pessoas, mas o Senhor atentou e ouviu. Então pensem bem. Nós, cristãos, quando estamos reunidos, quando estamos conversando, quem está nesse meio? O Senhor está ali, atento, nos ouvindo. E é por isso, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome, o Senhor ele fez o quê? Um memorial foi escrito diante dele. Então nós temos irmãs que elas vêm testemunhar no culto de família, por exemplo, no culto das irmãs, e tudo que elas estão testemunhando, o Senhor ele está escrevendo tudo, ele está guardando num livro esse testemunho. Quando nós vivemos a vida de fé, no dia da vinda do Senhor, nós iremos ir para o reino eterno do Senhor Deus para vivermos com Ele. E como nós já aprendemos de forma realmente simplificada, Salomão e a Sulamita tiveram essa relação de amor que está escrita em Cânticos, mas isso se refere ao amor também de nós com o Senhor. Então, o que o Senhor Deus ele deseja de nós, os santos que recebemos a salvação? Enquanto nós vivemos discernidos deste mundo, o Senhor Deus ele deseja ver o nosso rosto. Quando nós estamos na dificuldade, não olhe para os lados, não olhe para baixo, olhe para cima, olhe para Deus. Olhando para cima, você pode perceber, o Senhor que morreu por mim e ressuscitou, ele está ali. Quando você estiver na dificuldade, não assista a TV, não fique olhando para o seu celular. O Senhor está dizendo, deixe-me ver o teu rosto. Quando você olhar para a Bíblia, você estar de frente para a Bíblia, é o mesmo que estar olhando para Deus. Por isso que precisamos nos aproximar da Bíblia. Nós precisamos nos aproximar do Senhor. Fazendo assim, nós precisamos habitar nos jardins, juntos dos amigos, tendo o quê? Bons amigos ao nosso redor, que é importantíssimo. Procure pessoas ao seu redor, pessoas que vivem exatamente a vida de fé. Essas pessoas são bons amigos. Porque quando nós somos para diante do Senhor Deus, nós vamos em coletivo. É por isso que se nós queremos ir para o céu em coletivo, precisamos buscar bons amigos fiéis na fé diante do Senhor Deus. Precisamos viver bem a vida de fé para irmos todos juntos para os céus. Vamos orar? Senhor Deus Pai, misericordioso que nos ama, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido essa imensa graça e ter nos salvo através do seu sangue precioso. Senhor, até o dia de estarmos diante do Senhor Deus, que o Senhor Deus possa nos proteger. Que o Senhor Deus, em todos os momentos dentro do Senhor, possa fazer com que possamos ser utilizados de forma graciosa. Em todo o trabalho nacional ou internacional, que o Senhor possa ajudar, Senhor, para que até o término do seu trabalho, que o Senhor possa nos ajudar, nos auxiliar. Que o Senhor permita para que nenhuma pessoa pereça, mas todos recebam a sua misericórdia. Todos os irmãos e irmãs que estão cooperando pelo seu Evangelho, que o Senhor permita para que nós possamos orar e cooperar. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.